Salve, salve, gente! O podcast Tanta Gente Legal está de volta. Eu sou o jornalista Paulo Mata, sócio da RPM Comunicação, há 30 anos na estrada da comunicação corporativa e da produção de conteúdo. Minha convidada de hoje é uma pessoa que eu super admiro, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Eu estava conversando aqui no bastidor, faz 22 anos, quando eu trabalhei para ela. E trabalhei para ela na posição que ela assumiu depois de uma transição enorme de carreira. Uma pessoa que trabalhou em consultoria, numa das maiores do mundo, e se encontrou na educação. Na educação, ela começou com uma escola, ela e os sócios começaram com uma escola onde havia um pequeno lago ali na Barrinha, aqui na Barra da Tijuca, e um pequeno lago tinha uma tartaruga, isso eu lembro bem, até que a história cresceu. E essa empreendedora virou quase uma educadora serial. E eu quero, então, dar as boas-vindas a Tanta Gente Legal, a Cristiane Edelman. Obrigado por aceitar o convite, Cris. Obrigada, Paulo. Uma honra estar aqui com você, né? São anos aí de parceria. Anos e anos. E como eu disse, você não muda nada, continua linda e... obrigada. E continua linda, mas cada vez não é mais, não é adversativo. Você continua linda e é aditivo. E cada vez mais arrojada e empreendedora. Daquela unidade da Barrinha que eu conheci até hoje, como é que a gente está? Como é que a Escola Pedra da Gávea está? Nossa, Paulo, cresceu. Crescemos, conquistamos outras unidades e, mais interessante, conquistamos outros segmentos, né? Então, hoje a gente chega ao ensino médio com adolescentes de 15 anos. Então, a gente está fazendo a última implantação da Pedra, que é o ensino médio, que em 2027 nossos pequenos amarelinhos chegarão ao vestibular. Foi um caminho natural? Vocês pensavam nisso à medida que as crianças, que os primeiros alunos... Porque a escola Pedra da Gávea, gente, começou como uma escola infantil. Então, era educação infantil. Lá nos primórdios, era educação infantil. E aconteceu contigo o que acontece com muitas escolas infantis que percebem também uma demanda dos pais que gostam, dizem, por favor, eu não quero tirar daqui. Cria um segmento novo. Como é que foi isso? Então, foi muito curioso, porque, assim, como você falou, nós viemos de uma empresa de consultoria, né? Então, a gente fez todo um planejamento, ficamos 2 anos pesquisando escolas, e a escola que nos inspirou é uma escola em São Paulo, a Escola Viva, que fica ali na Vila Olímpia, bem no Buchicho Carioca. Então, uma escola que, após pesquisar muitas práticas, tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto fora do Brasil, a gente encontrou na Escola Viva uma inspiração. E a história da Escola Viva acabou se repetindo conosco, né? Foi uma escola também que começou na educação infantil, os pais se encantaram e organicamente eles cresceram até o ensino médio. Então, quando a gente escolheu o modelo da Escola Viva, a gente, no fundinho dos nossos corações, a gente pensava numa escola que seguisse, né, que completasse esse ciclo, da infância até a adolescência. Lá se vão 22 anos. Isso. Você tomou essa decisão agora. Infelizmente, você acabou frustrando muitos pais que, ao longo dessa trajetória, quiseram botar seus filhos no ensino médio. Mas me faz uma linha do tempo, Cris, por favor, da inauguração da escola, da unidade da Barrinha para cá. Quantas escolas vocês têm hoje? Quantas unidades? Não vou dizer escolas, porque a escola é uma só. É a Escola Pedra da Gávea. Exatamente. Deixa eu corrigir. Então, quantas unidades você tem hoje? Nós temos 4 unidades, 3 de educação infantil, uma em Ipanema, uma na Barrinha, que foi a primeira, né? Você conhece bem. E uma no Jardim Oceânico, que é a nossa vizinha. E nós temos também na Barrinha
é um prédio que vai do ensino fundamental 1 até o ensino médio. 5 unidades, então? 4. A original, que vocês mantiveram. Isso. A unidade de Ipanema, Isso. que ficou... Vocês compraram uma escola? Não compraram? Vocês pegaram... Jardim Oceânico, compramos. Jardim Oceânico vocês compraram. Ipanema não era uma escola e vocês... Ipanema não, startup do Startup do zero, completo, perfeito. Aí você tem Ipanema, isso. Barrinha, Jardim Oceânico e... Barrinha novamente. Barrinha de novo. Novamente. Aí com um prédio. Com um prédio que foi uma antiga escola PH. Que funcionava até o ensino médio. Está super convidado a nos visitar, está muito bacana. Não, e vocês estão super bem instalados. Vocês estão num lugar que deu certo para o PH por muitos anos, até eles resolverem migrar lá para o Bosque Marapendi e tudo mais. Né? Deu muito certo, muito certo. Muitos anos, inclusive a minha filha estudou 1 ano lá. Olha! Curioso, né? Que legal, que legal. Ô, Cris, dos primórdios, você e a Biba, tua sócia, você pode apresentá-la como se deve. Estou chamando de Biba, mas você pode falar nela como se deve. Vocês duas estavam na Accenture. Exatamente. O que deflagrou em vocês a vontade de mudar essa transição de vida? Então, a nossa história é muito parecida, né, em termos profissionais. A gente, primeiro, trabalhar numa consultoria não é uma vida simples, né? Uma carreira trivial, com uma rotina estabelecida. Então, nós viajávamos muito, né? Muito para São Paulo, muito para outros estados, de acordo com os projetos, e muito para fora do país também. E tudo isso é muito lindo, muito bom, quando a gente ainda não tem filhos, né? Então, quando você começa a ter filhos, que foi o meu caso, o caso da Biba, que teve 3 filhos lá, começa a ser uma situação bem desafiadora, Mas, ok, a gente lidava muito bem. Jornadas triplas. Jornadas triplas, era uma loucura, mas também, enquanto mães, a gente sempre acredita que todo pai, toda mãe é um educador nato, né? Não tem jeito, a gente lida ali educando. Então, a gente sempre trocou muito, na época que éramos consultoras, sobre educação, sobre escolas, e num determinado momento, porque a nossa transição de carreira, ela aconteceu 2 vezes. Uma na própria Accenture, quando a gente sai da área de consultoria, de projetos. Biba é engenheira, eu trabalhava como tecnólogo em processamento de dados. Né? Eu só era analista de sistemas. Ou seja, 2 nerds. Foram as melhores alunas da turma do colégio, aí fizeram tecnólogo, você fez PUC. Eu fiz PUC. Tecnólogo é um nome clássico para... A gente identifica tecnólogo de processamento de dados, fez PUC. Exatamente. Eu, na verdade, a minha primeira graduação, meu primeiro vestibular foi para engenharia. Eu fiquei 1 ano no básico e descobri que, assim, comecei estudando 2 matérias, uma de programação e outra que era introdução a computadores, que naquela época era assim, né? Imagina, 1981, né? Era incrível, era um boom da tecnologia. Você pegou me encantei. A ebulição, aquela coisa estava reprimida, que as pessoas não sabiam o que era, mas queriam ter, né? E só tinha os mainframes das grandes corporações, né? E na PUC também. Na PUC também, claro. Sim, claro. RDC. Professor Lucena, não é? Professor Lucena. Exatamente. Então, eu fiquei muito encantada com esses desafios da tecnologia, mas sempre assim, olhando por uma parte humana. Como é que essa tecnologia pode facilitar, né, a gente, as empresas, a vida das pessoas? Eu tinha muito essa curiosidade, isso nos anos 80. Que legal. E aí eu decidi mudar, né, de graduação. Saí da engenharia e fui para a tecnologia. E foi uma escolha que, para mim, trouxe muita alegria, porque era uma época de muita demanda, né?
de trabalho, muitas oportunidades para estagiar, para trabalhar. Então, eu acabei tendo uma carreira, comecei a trabalhar muito nova, estagiar com 19 anos. Muito jovenzinha, Que pensando legal. que hoje, né, que a gente estuda o cérebro e a gente sabe que a prontidão, né, cerebral se dá lá por volta dos 25 anos. Eu fico assim, meu Deus, eu era uma criança. Mas me permite um par de parênteses aqui para dizer que tudo é relativo e a frase não é original. Eu acho que sim, aprendeu-se muito, evoluímos muito, entendemos muito melhor o nosso próprio funcionamento, mas, ao mesmo tempo, acabamos com todo esse arcabouço de informações nos permitindo muita coisa. Exatamente. Eu não quero agora. Não, dá tempo, eu faço 15 graduações até encontrar o que eu quero de fato. Não passei, não tem problema. Esse é uma reticência que eu tenho com relação e como quem é pai de 4 filhos, tá, gente? Então, eu acho que... Uma preocupação, assim, também, o quanto que a gente não se perde nesse caminho, né? E o quanto a gente não desenvolve a tal da resiliência, que a gente tanto cobra do outro, né? Tem que ter resiliência. Como é que tem resiliência se você provê tudo que você pode, se você vai como mãe escavadeira, pai escavadeira na frente, para ver se tem alguma mina que possa machucar o pé do teu filho. E aí você se machuca, mas ele não. E aí como é que ele vai criar resiliência? Esse é um dilema seríssimo que a gente está vivendo, né? Eu acho que esse é o dilema. Exatamente, concordo. Naquela época, eu acho que os nossos pais, né, outra geração, deixavam a gente, né, se machucar mais, né? Eu fico pensando, comecei a pegar ônibus aos 11 anos de idade. Você adquiriu, né, a tal da vitamina S, de sujeira. Exatamente. Nós todos nós nos cortamos em arame farpado, tivemos tomate tetânica, interrompemos férias para fazer isso. Nós nos perdemos e nos achamos, porque não tinha celular, não tinha nada. E os orelhões eram depredados. Então, às vezes, você não podia contar com nada na rua, né? Comunicação baixíssima, né? Baixíssima, mas eficiente. De alguma maneira, eu acho que nossos pais sabiam, e eu acho que eles entendiam. Eu preparei ele bem, ela bem. Vai dar tudo certo, eu fico aqui esperando. Eu estou aqui, mas eu estou aqui como um backup. Eu não estou aqui como missão precursora. Exato. Eu estou aqui de backup. Exato. Se precisar de mim, liga, eu vou atrás, né? Tá aqui, né? Pois é, desculpe, eu aqui, eu falando com uma pessoa de educação, uma pessoa e eu aqui tecendo N argumentações. Perfeita! Desculpem. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem, assim, também a nossa história, né, como filhos, a nossa experiência com os nossos pais, que eu acho que só na maturidade a gente realmente dá o real valor, né? A sabedoria ancestral dos nossos pais, avós, enfim. Demora, né? Demora. Tirei você vou fechar o par de parênteses para te devolver para onde você estava lá atrás. Os 19 anos, estágios. E aí segue. E aí, né, resiliente, porque embora tenha mudado a graduação, tinha um propósito, né? Foi uma experimentação que você fala assim, quero encurtar o caminho. Na época que eu comecei engenharia, não havia engenharia da computação, que há hoje. Você ia pela engenharia elétrica e aí poderia dedicar um pouco mais de aprofundamento para a questão mais de hardware. Mas eu não pensava no hardware, né? Eu pensava em como realmente transformar as vidas usando uma tecnologia, já naquela época. Que legal. Foi bem bacana. E aí foi muito bom, porque eu acho que quando você vai estudar e tem a oportunidade de começar a entrar no mercado de trabalho cedo, é muito interessante, né? As experiências se enriquecem e foi o que aconteceu. E eu caminhei na área da tecnologia há mais de 10 anos. Fui bastante resiliente, virando muitas noites de trabalho, começando no mainframe, até que veio pro a revolução tecnológica nos trouxe, né, a tantos
tantas novas tecnologias aí. Até o personal computer, né? PC, Você chegou, tudo isso. pegou, mas aqueles iniciais ainda, né? Aqueles que a gente tinha, aquele monitorzinho. Monitorzinho preto aquele e branco, nossa. pesado, grande. Aí comprava a impressora matricial. Exatamente, vivi tudo isso. Desde a perfuradora de cartão, né, de codificar, perfurar os cartões, até essa transição toda. Sensacional. Né? Foi muito bacana. E na Accenture, eu tive algumas experiências que antecederam a Accenture. Né? Eu fui funcionária pública. Uau! Trabalhei Onde no você trabalhou? Serviço Federal de Processamento de dados. Ok. Estava no teu super, métier ali. Super. Tinha a ver. Meu primeiro estágio foi na Data Prévia. E aí foi muito interessante, porque eu me tornei uma funcionária pública e lá eu pensei assim, depois de 5 anos, não é isso que eu quero, né? Eu pensava assim, puxa, funcionalismo público é para final de carreira, não início, olha só. É interessante porque a geração anterior à nossa, dos nossos pais, pensou na tal da estabilidade, o milagre econômico, exatamente. As estatais. Então a turma queria muito concurso. Exatamente. Muitos pais nossos foram bancários do Banco do Brasil, trabalharam securitários ou o que quer que seja. Aí nós rompemos com isso porque exatamente. Enxergamos que estabilidade é chato. É chato. E agora volta tudo, né? E agora volta você vê jovem chegando dizendo eu quero ser fiscal. Exatamente. Como assim? Quem é que sonha ser fiscal? Com todo respeito aos fiscais, por favor, auditores fiscais. A questão é, tudo que você sonhou na tua infância era ser fiscal? Aonde foi parar os seus sonhos, né? Exatamente. E aí, bom, você trabalhou. Trabalhei. Aí houve um momento em que você disse, não quero mais. Não quero mais. E aí é um choque, né? Você pedir demissão de um... Não, assim, a superintendente da minha área falou assim, não acredito. Se quer uma licença sem remuneração para pensar melhor. Você é uma pessoa que tem uma carreira aqui. Eu sabia que eu teria uma carreira lá, né? Porque eu era aquela funcionária pública que levava trabalho para casa. Eu falei nerd, mas a verdade é CDF, gente. É, isso aí, CDF. E as pessoas falavam assim, vem cá, Cris, só você leva trabalho para casa no funcionalismo público. Já marcava ali, né, um perfil que realmente era diferente. É, né? O que você era, né? Era o que eu era. Sem medo de se mostrar como você era de verdade, né? Exatamente. E aí eu tive uma proposta para mudar de trabalho e ir para uma empresa privada ganhando, sei lá, 4 vezes o meu salário, sabe? Algo que eu pensei assim, gente, preciso ir, não dá, né? E aí dei esse passo, agora dura contar, né? Para os pais, para os sogros. Meu sogro, já era casada na época, meu sogro era general reformado. Você imagina o que eles pensaram sobre isso? Eu entendo o que eles pensavam sobre formação de carreira, né? Exatamente. Para uma pessoa que passou uma vida forjando uma carreira até chegar ao generalato, você chegar e dizer, não, eu mudei. Um belo dia resolvi mudar, mudar, vou arriscar. Nossa! Aí foi uma loucura, mas valeu super a pena, sabe? Fui para uma empresa assim, muito jovem, reencontrei vários amigos da graduação. Legal. Era muito divertido e eu aprendi muito até chegar na Accenture, né? E lá também trabalhei muitos anos na área de tecnologia e aí é onde eu e Biba nos encontramos como amigas. Dá o crédito devido a ela. Dá o nome completo da Biba, por favor. Ana Beatriz Fernandes. Pronto. Estamos aqui. Agora, pronto. A partir de agora é Biba. Biba. Daqui para frente pode ser. Exatamente. É porque quando eu entrei na empresa, já era Biba. Ela já estava e ela já era Biba. Então eu a conheci como Biba. Nenhuma Beatriz é Beatriz. Nenhuma Beatriz. Minha filha não é Beatriz. Minha filha é Beatriz, é Bibi, é Tatá, é Bia.
Beatriz, jamais. Nem para dar bronca, porque eu também não dou bronca. Eu sou pai permissivo. Então... Não, e a Biba é assim, alguns chamam de Ana, Sim. outros chamam de Beatriz, mas ela é Biba. Biba. E aí, ela na área da engenharia, trabalhando com processos, eu no grupo de tecnologia, as duas viajavam muito, mas a gente, assim, no fundo, vivendo, né, a maternidade, vivendo desafios, né, do cotidiano, que também faziam a gente pensar assim, puxa, tá demais, né? A gente precisa equilibrar um pouco essa vida. Sim. E em algum momento, muito assim, talvez no mesmo ano, ambas tiveram um convite para transicionar da carreira da consultoria para o RH. Ah, sim. Vocês vão juntas para o RH da Accenture. Vai, mas para áreas diferentes, Sim, porque sim. o RH, na verdade, ele se dividia. Tinha o RH das indústrias, que eram focados na área da consultoria, e tinha o RH institucional, que cuidava do recrutamento, seleção, né? Enfim, faziam esses trabalhos mais assim, institucionais. Quer dizer, né? Accenture, depois o RH uniu vocês. Exatamente. E estamos quase chegando no momento em que vocês olham uma para a outra, sentam ali no café e dizem, chega, bora. Pois é, e interessante que essa experiência no RH trouxe para a gente uma experiência assim, ímpar, que era a parte de formação de pessoas. Então, Legal. Uma área muito importante, tanto sob minha responsabilidade na minha indústria, que era o resources, a dela, que era produtos de consumo, nos desafiava muito na questão de organizar o planejamento mesmo da carreira desses profissionais, e a base eram estagiários, né? Então, os estagiários entravam, né, na empresa com desejo de se tornarem um dia sócios. E a empresa era muito bacana, porque ela realmente tinha um plano de carreira muito interessante e um plano de formação, né, desses profissionais. Então, o budget era enorme. A gente administrava realmente um budget muito significativo. Accenture até hoje não tem tempo ruim, né? Dizem aqueles que passam por lá, que se associam, que se tornam sócios. Eu tenho vários amigos que passaram por lá e ninguém se queixa da Accenture, sobretudo desse ponto de vista. Não, era incrível, é uma escola, sabe? Sim. E na época a gente tinha uma escola nos Estados Unidos, quase uma universidade, onde a maioria dos profissionais, né, tinham que ir para lá, né, para fazer várias formações ao longo da carreira. Que legal. Então era muito interessante, né? E aí... Quantos anos foram na Accenture? Na Accenture como um todo? Eu 13, eu acho que a Biba 16. E no RH? Mais ou menos. No RH, eu acho que a gente ficou uns 7 anos, talvez. 6, 7 anos. Mas quando a gente, na verdade, transicionou, nós já éramos executivas, né, da consultoria. Perfeito. Então... Você foi gerente de RH, não foi? Foi. Está no teu LinkedIn. Eu não sou genial, está no LinkedIn dela. Entrem, Cristiane Edelman, prestigiem ela, os textos todos. Por favor, né? A gente faz a coisa inteira. Sim. Então, eu acho que essa transição ela foi fundamental para a gente descobrir o que estava realmente no nosso propósito, sabe? Que era educação, porque a gente, na verdade, estava trabalhando com educação empresarial, né? Agora, é claro, né? Trabalhando com a formação de adultos, né? Com desenvolvimento. É outra coisa. É outra coisa. O buraco é mais embaixo quando você pensa em toquinhos de gente, né? Exatamente. Mas eu acho que ali foi a semente. Ali foi a semente. E aí, em
Você falou 2 anos, então, digamos, vocês saem em 2000, 2001? Não. Então, o processo foi bem interessante também. Em 2001, nós decidimos criar um plano de transição de carreira, porque como executivas de RH, a gente também entendia que a gente chegava num determinado momento de carreira que chega a hora de você também ceder o seu lugar para outro. Na verdade, a empresa de consultoria tem um pouco, né, essa característica. A partir, né, de uma certa idade, você transiciona, porque a rotina é muito pesada. Mesmo na área de RH, nós íamos para São Paulo semanalmente. Era bastante desafiadora a rotina, né? Ser mãe, né? Casada, enfim. Não, é loucura. Vivendo no Rio, tendo que estar em São Paulo. Não é simples, né? Não é nada simples. Não é nada simples. Então, chega uma hora que a gente também cansa e... Aí vocês, consultoras que sempre foram, sentam, desenham um plano de saída, um plano de transição. Como é que vocês... Então, inicialmente, a gente pensou assim, precisamos transicionar, temos que pensar, né? Tem aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, lembra? Claro. Bem antigo, que é sensacional, fininho, simples de ler. E eu acho que é meio por aí, né? Você tem que ter autoconhecimento, você tem que ter a sua vida, a sua carreira nas suas mãos, né? E a gente pensava muito, a gente transicionou muitas pessoas da Accenture para outras empresas. Então, a gente pensava assim um pouco na frente. Então, depois daqui, a gente quer fazer o quê? A Biba acabou fazendo uma transição para outras empresas, né? Trabalhou no Grupo X, ela tem uma outra história também bastante interessante. Eu me mantive lá na Accenture até o startup da escola. Mas de 2001, a partir de 2001, a gente começa a fazer um desenho, né, sobre a escola, a gente começa a visitar muitas escolas, a gente começa a estudar filosofia. Primeiro curso que a gente se inscreveu quando pensou sobre educação, que foi muito bacana, foi filosofia, né? Graduação, faculdade não, um curso livre. Um curso livre com um professor incrível que fazia um curso na casa dele em Ipanema. Que legal! Muito bacana. Que legal. E a partir daí, consultoras que éramos, né? Muito estudiosas, a gente começou a estudar tudo sobre as teorias da educação e, enfim, eu entrei na PUC para estudar educação, depois Biba começou a estudar psicopedagogia, eu terapia de família, enfim, a gente não parou nunca mais, a gente estudou. Você se graduou em educação? Eu, pós-graduação. Você pós-graduou em educação e também em terapia familiar? Sim. Meu Deus. E Biba tem uma pós em psicopedagogia? Em psicopedagogia, ela estudou pedagogia também. E arte-educação, nós estudamos também. Porque a pedra, né, tem esse pilar, né, tão importante. É importante dizer, gente, a Pedra da Gávea é uma escola lúdico, eu acho que é quase uma simplificação, né? É um lugar gostoso de estar, gostoso de ir. Eu pensei muito, eu morava na Zona Sul, por isso eu até não trouxe meus filhos, mas lá atrás eu cheguei a pensar, falei, puxa, um lugar delicioso para imagina, que coisa legal, coisa gostosa, clima, né? Aí, em 2003, pedra fundamental. Depois de 2 anos de estudo, de preparação, a gente inaugura em junho de 2003. Com quantos alunos? Então, a primeira inauguração, como era nas férias, né, assim, perto das férias, a gente acabou abrindo o ateliê de artes e expressões como um curso de férias. Perfeito. Então, a gente tinha uma professora muito interessante que dava história da arte para crianças, e a gente teve a Sandra Guinle inaugurando o nosso ateliê de artes.
foi assim, presente. A Sandra é uma artista plástica que fala sobre infância, né? Então, ela tinha muito a ver com a pedra e a gente recebeu esse presente de algumas peças expostas no nosso ateliê vivo, porque a gente também tem esse conceito, né? Só um registro, não é à toa que o nome não é gratuito, vocês estão de cara para propriamente dita, né? Exatamente. São de cara, a localização da primeira unidade é mágica. Vocês estão em plena Mata Atlântica ali, né, da Barrinha. Vocês viram um pouquinho para o lado, vocês se debruçam sobre a própria Pedra da Gávea. Exatamente. Né? Que acho que eu diria, talvez, a vista mais bonita que a Barra tem. Né? A gente olha lá de longe, você vê no Recreio, você vê aquele troço ali, aquela pedrona, aquela rocha gigantesca, aquela montanha. A gente consegue vê-la de vários lugares. De vários lugares. Inclusive da Zona Sul, né? Isso. Ela reina ali, absoluta. É muito lindo. É a tua Pedra da Gávea. E olha, é a nossa Pedra da Gávea. E o nome tem assim, uma particularidade bem interessante, que quando a gente decidiu, né, então, inaugurar a escola no Rio, a gente teve uma parceria muito forte da Escola Viva. E o primeiro nome, com autorização da Escola Viva, que nos deu consultoria durante alguns anos, tá? Seria Escola Educação Viva. Não seria Escola Pedra da Gávea. Nossa, como seria diferente? Então, olha que curioso. Educação Viva porque eles estavam tão vivos e presentes na nossa vida. E antes da gente inaugurar a escola, nós participamos de uma licitação de um espaço físico, olha que interessante, e não tínhamos nem CNPJ. Então, a Escola Viva entrou como nossa parceira e a gente colocou a logomarca dela, mas com o nome Educação Viva, com a autorização das diretoras, né, que também foi outra feliz coincidência, como que a gente criou esse elo tão próximo à Escola Viva. E aí, acabamos não ficando com esse espaço físico e alugamos essa casa na Barrinha e um belo dia estamos lá e chega a resposta do INPI negativa ao nome Educação Viva. Era um nome que já era registrado pela Polícia, se não me engano, Polícia Civil de São Paulo. No Brasil inteiro tinha esse registro. E foi uma frustração, né? A gente... E agora, estávamos eu, Biba, e nosso sócio, que também era sócio da Accenture, Petrônio Nogueira. E aí, eu, assim, muito triste, muito impactada. O processo de naming é um caos, né? Porque você demora, você faz reuniões, até encontrar um nome do qual todo mundo goste. Aí você tem um consenso. Bom, agora temos que submetê-lo ao INPI para ver se dá. Exatamente. Se alimenta aquela expectativa. Está todo mundo feliz. A logomarca já está meio pensada. Está tudo pronto. Aí dizem, não pode. Não pode. Eu acabei de passar por isso com uma outra empresa. É um choque. Uma outra sociedade que a gente criou, meu irmão e eu. E a gente olhou. Só que a gente conseguiu também rapidinho. A gente falou, peraí. Não pode? Então, peraí. Vamos dar nosso jeito e rápido. Exatamente. E estávamos lá no quintal daquela unidade que você conhece, e aí o Petrônio, gente, não precisamos, fiquem tranquilas. Aí ele aponta para a Pedra da Gávea e fala assim, Escola Pedra da Gávea. De genial. Forma muito objetiva. Genial. E ali, olha, foi genial. Aliás, ele é genial. Tem uns nomes que são muito apropriados. Eu fico pensando, Escola Parque. Eu entrevistei a Patrícia Lins Silva e eu acho o nome apropriadíssimo. Super, né? Tem tudo a ver. Ludicidade tem a ver com a política da escola, construtivismo lá atrás, nos anos... Tudo a ver. A Escola Nova da Verinha, a antiga Escola Nova, era uma proposta diferente quando eles começaram. Era uma escola nova, efetivamente, né? E outros nomes, mas tipo assim, alguns são, acho que, bem apropriados, né?
Pedra da Gávea é Exatamente. super bem apropriada. Super, Super, né? super. E aí, assim, o desenvolvimento da logomarca também ficou incrível, né? Porque eu acho que a nossa logo tem a nossa cara. É linda, né? é linda. A borboleta, né, tem a ver com a transformação, que é isso, né? E aí, depois de muito trabalho, né, a gente conseguiu chegar a essa logo que realmente foi um presente. E lá, assim, na asa da borboleta tem o platô da pedra, então, assim, acabou sendo muito especial, né? Passa o primeiro tempo do ateliê, vocês abrem, acaba o soft opening, entre aspas, né? Aham. E aí vocês abrem, botam a cara para jogo. Bota a E aí? cara para jogo. Nós devíamos ter, assim, uns 20 alunos. Nós tínhamos 2 grupos, um de manhã e outro de tarde. Na verdade, 3. Nós tínhamos um grupo de manhã, que era uma agrupada à tarde e um outro grupinho pequeno. Que faixas etárias? A partir de 1 a 3,5, mais ou menos. Delícia. É. Delícia. Foi uma delícia. E foi muito interessante, porque eu estava fazendo um curso na PUC de educação, e aí foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade de fazer um recrutamento, que era a minha experiência também, né? Como RH, observando, né, há alguns meses, né, o desempenho de várias professoras. Então, assim, a gente conseguiu criar assim, um Dream Team. Sabe? Laboratório melhor impossível que você teve, né? Aí, vamos avançar um pouco a nossa história para dizer o seguinte. Bom, vocês passam de uma primeira etapa com 20 crianças, 20 com 3 agrupamentos, como você está dizendo. E aí, em que momento vocês começam a aparecer mais, digamos assim? Assim, 2003, né, foi um ano que a gente também não tinha grandes expectativas, porque a obra da casa demorou quase 9 meses, uma gestação, né? Arquitetos. Interessante, Minha cunhada todo carinho, mas vocês não têm a mesma pressa que nós precisamos ter, às vezes, para botar a coisa para funcionar, né? E a gente transformou uma casa residencial numa escola. Então, assim, teve realmente muito trabalho. Então, estou desculpado. Mas a obra é sempre, né? Você vai... Obra. Deu bastante trabalho, apanhamos bastante. Sendo que a Biba era engenheira civil, né? Ela foi a pessoa que cuidou da obra. Não, eu tocava o dia a dia da obra, mas ela contribuía muito. Petrônio, engenheiro também, assim, enfim. Biba continuava no seu trabalho, no mundo corporativo. Você, Petrônio também, você sentada ali na Pedra da Gávea. Eu fiz a minha transição de carreira. Quando a gente tomou a decisão mesmo da escola, que foi assim, quase um ano antes, eu comuniquei ao sócio da minha área, que cuidava de pessoas, que eu queria fazer essa transição de carreira. E aí foi também uma experiência muito interessante, porque quando ele soube do nosso plano, ele quis ser sócio. Só que o Petrônio já estava, éramos um trio. E assim, gente, a gente estava criando uma escola nova no Rio de Janeiro, com uma proposta inovadora, muito diferenciada, mas a gente não sabia como seria. Então, ainda era um projeto, né? Um anteprojeto. Então, assim... eu falei para o meu chefe na época, que eu falei assim, meu amor, não dá para você entrar agora, mas um dia, quem sabe? Hoje ele é sócio. Hoje ele é sócio? De todo o grupo ou de alguma... grupo. Que delícia! Foi bem Como é o nome dele? Ronald Munk. Sensacional. É o 4º sócio? Não, nós temos mais, nós temos uns 8, 9 sócios. Nossa, é uma holding. É uma holding. É uma holding, é isso, literalmente. Literalmente. Meu Deus. E aí a gente senta para conversar e então tá bom, faz um plano de transição. E aí eu pude preparar a minha sucessora. Tem um handover delicado para uma pessoa que está à frente de uma unidade de recrutamento, de repente...
chegar e dizer, né? Tem um handover, tem que ser bem feito, né? Então, pois é. E assim, a gente acabou combinando uma transição suave. Uhum. Então, os primeiros meses eu ainda estava full Sim, time sim. na Accenture, e a partir de um determinado mês eu comecei a reduzir minhas horas e, claro, o salário também. As pessoas também têm que começar a desapegar um pouquinho, né? Exatamente, até a inauguração. Mas você sabe que ele me convidou até o final a dedicar 30% do meu tempo lá para a área. Ele, Cris, fica como um ombudsman. Você pode, né? A gente pode ter uma área de ouvidoria. Eu fazia esse papel. Espetáculo, né? Informalmente, né? Eu Eu acho que tinha muita escuta. É um retorno maravilhoso para o teu trabalho, para a qualidade do teu trabalho. Mas não deu para aceitar. Sim. Porque, assim, eu acho que quando você faz uma transição desse tamanho, você tem que se entregar inteiramente, né? Você mergulha naquele propósito sem olhar para trás, porque senão você acaba não desenvolvendo não nada faz, bem, né? Exatamente. Sentar em duas cadeiras, às vezes funciona, mas tão diferentes, vai cobrar o preço em algum momento. Vai cobrar. Alguém vai ficar desguarnecido, né? Exatamente. Tempo avança, vocês começam a captar mais alunos, começam a se popularizar ali na região, né? Que é uma região pequenininha, uma delícia. Barrinha, para quem não conhece, é um lugar mágico, aqui na chegada da Barra da Tijuca, né? Quando chegam da Zona Sul, vocês olham para a direita, aqui é Barrinha, do lado esquerdo é onde eu e Cris moramos, que é o Jardim Oceânico. Exatamente. Aí vamos chegar para a segunda. Eu estou curioso para essa segunda unidade. Como é que ela surgiu? O que a determinou? Então, depois de mais ou menos 11 anos de pedra, da unidade da Barrinha, que cresceu bastante, nós íamos até o primeiro ano do ensino fundamental, que naquela época que a gente inaugurou ainda era o antigo CA. Sim. E o CA, a classe de alfabetização, ele pertencia à educação infantil. Perfeito. Em 2010, né, saiu uma nova lei e tal, transicionando o CA para primeiro ano e aí incorporando ao ensino fundamental. Exatamente. Funde 1. E nós tínhamos autorização na Barrinha 1 de operar também o Funde 1. Então, nós chegamos ali na Barrinha 1, que era do infantil, até o segundo ano do ensino fundamental. Legal. Mas a gente sempre buscando, né, um espaço maior para dar continuidade para os segmentos verticais, onde as crianças crescem, né, e precisam de mais espaço. Mas, assim, Biba vem para Pedra, eu não lembro bem se foi 2013, 2012, eu já não lembro bem. Ou seja, você fica 10 anos... Eu fico mais de 10 anos. Solitária, por assim dizer. Sim, claro que não. Sim e não. Claro que não. Porque assim, esse projeto assim, teve um envolvimento emocional, afetivo muito grande, e técnico também, né? Da Biba e do Petrônio também. Então, ambos, especialmente no início da Pedra, tinha uma participação intensa, né? E, assim, a Biba sempre atuou muito nessa parte administrativa, não do dia a dia, que ela não podia, mas também sempre caminhou bastante presente. Eu me lembro dela na escola, quer dizer, essa solidão que eu estou mencionando é meio que... Do dia a dia. É a do dia a dia, justamente a do dia a dia. Não é a solidão no sentido mais amplo do termo, mas é a solidão ali do... Tá, mas e agora? Isso aqui que está acontecendo, né? Que é difícil. Às vezes você precisa... Alguém do teu lado talvez dê um insight, aí você tem que ligar e tudo mais. 13, você estima, ela se junta, então ela deixa o que fazia e se junta a você. E se junta a nós, assim, né, dirigindo como diretora, e ela veio exatamente com a missão da expansão. Então...
Eu acho que foi um pouquinho antes de 13, Uhum. mas enfim, quando a Biba vem, a gente começa a pensar, né, no crescimento da pedra, e aí começa um novo business plan, né? E aí que a gente define que para a gente era muito fácil inaugurar uma boa escola de educação infantil com qualidade, dentro dessa perspectiva inovadora que a gente tem na Pedra, né? Que é muito diferente, muito especial. E aí a gente abre, né, também o capital para os novos sócios, Family and Friends. Então, chegam os nossos sócios. E 2015, a gente inaugura Ipanema. Nossa! Porque a gente entendia também que levar a nossa marca para a Zona Sul ia trazer um diferencial importante para a Pedra. Sem juízo de valor, eu acho que a escola de vocês tem mais cara de Zona Sul do que de Barra. Então, não há juízo de valor, gente. Eu moro na Barra. Entendam. Você tem razão. Você sabe que nós ficamos pelo menos 6 meses lá para 2001, entre segundo semestre de 2001 e primeiro de 2002, olhando espaços na Zona Sul. Mas a gente não encontrou. O melhor espaço que tinha, assim, que contemplava os aspectos que para nós era muito importante, né? Que era cercado de verde, que trouxesse esse respiro da sustentabilidade, sabe? Essa tranquilidade que a gente... Você sabe que a escola... Sorria, você está na Barra. A escola tem, né, também um pilar importante dentro da sustentabilidade, que é o autoconhecimento, né? Então, a gente queria um lugar que trouxesse uma tranquilidade, paz, esse respiro para essa infância, né, que a gente acredita muito, né? Tem que brincar, tempo, né? Essa tranquilidade nesse tempo, né? Porque essa vida tão corrida, a gente às vezes atropela a infância, né? Às vezes, cada vez mais. Cada vez mais. Quando se percebe... E a gente queria suspender esse tempo, sabe? Sim. Garantir esse tempo da infância. Que legal, legal. E eu acho que ali na Barrinha a gente encontrou esse respiro. Você não encontraria, muito dificilmente você encontraria isso na Zona Sul. Não. Aí é um fato, né? Eu acho que, e na época, nem podia, acho que talvez hoje também não possa, se tem um canto que faria sentido, seria ali pela Gávea. Pela Gávea, claro. Ou no Jardim Pernambuco, né? Que ali seria o grande sonho. Se você conseguisse que a turma do Jardim Pernambuco permitisse uma escola... Imagina! Meu Deus do céu! Para eles liberarem a frequência, e eu frequentei com meus filhos mais novos, aquela pracinha, a turma toda ia para lá, que era uma pracinha gostosa, delícia, né? Uma delícia de pracinha. Já não era muito fácil, eles não amavam que isso aí, gente de fora fosse para lá. Nós éramos do Leblon, mas íamos todos, era um grupo enorme que continua junto até hoje. A pracinha do Jardim Pernambuco nos uniu e nós ficamos juntos até hoje. Imagina você botar uma escola lá dentro. Impossível. E a Gávea também, nessa época, ela tem, né, uma associação de moradores muito forte, né? E lá já haviam algumas escolas. Então, exatamente. Então, entrar com outra escola num bairro tão fechado ia ser bastante difícil. Com certeza. Barrinha. Barrinha do lado de São Conrado, do lado do Leblon, né? A gente achou que fazia muito quem sentido. quiser, pega a estrada. Não quero pegar o túnel. Para as crianças, eu adoro fazer esse passeio. Sempre que vem alguém ao Rio, eu pego ali pego pela Barrinha, aí pego a estrada do Joá. Delícia. Eu acho aquilo maravilhoso. Belíssimo. Acho aquilo maravilhoso. Acho que é o tal do bálsamo, né? Quando você para ali, aí de repente sobe perto da entrada do condomínio do Luciano Huck. Você tem aquele mirante maravilhoso. É um troço incrível. O Rio é covardia. É covardia. Eduardo Paes. Rio é covardia. A marca que você quer registrar, Rio a marca Rio. A gente ama o Rio. A gente ama o Rio. Aí, 15 então Ipanema. 15 em Ipanema. Tá.
E aí, 2016, chega essa oportunidade da escola no Jardim Oceânico, que já era uma escola no Jardim Oceânico há quase 30 anos. E as sócias assim queriam mudar um pouco de vida. Uma delas queria se mudar para Portugal, enfim. E elas queriam escolher uma escola que realmente tivesse a ver com o pensamento delas, né? Com a crença delas. E elas tinham muita admiração pela Pedra, acreditavam no projeto pedagógico. E aí nos ofertaram esse presente, porque a gente, com Ipanema, a gente assim já estava pensando em focar mais para o ensino fundamental. Subir. Aí a gente brinca que o Jardim Oceânico foi um presente incrível, porque, né, assim, no fundo, ele atende bem ao bairro e a gente tinha muito essa visão, né, de escolas da infância. Sim, claro. São escolas menores, né, acolhedoras, sim, que recebem aqueles bebês e a criança nesse primeiro setênio com muita qualidade, com muito acolhimento às famílias também, né? Uma faixa etária muito especial. Você não é um número, você tem uma identidade, todo mundo te conhece. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, avançando a fita, mas depois a gente volta. Só para te perguntar o seguinte, o que é mais difícil? Trabalhar com criança, trabalhar com adolescente? Eu vou fazer uma pergunta que talvez eu imagine qual seja a resposta, mas o que é mais difícil? Adolescente, sem dúvida nenhuma. Sempre eles. Sempre eles. A adolescência é desafiadora. Você começa a avançar para a adolescência em que ano? A gente começa a avançar para a adolescência... Com o PH? E não. Na compra do PH, não? Na verdade, sim, porque, veja bem, a primeira unidade que você conheceu na Barrinha 1, nós entregamos. Olha, não adianta eu querer bater lá para rever aquele lugar mágico, eu vou ter que ir para outro lugar. Vai ter que ir. O que acontece? Quando, em 2017, o PH ele sai do que ele chamava de casinha, que é uma casa ali na Vitor Conder, deliciosa, que eles seguiam do primeiro ano do ensino fundamental ao 7º, e ele concentra no prédio em frente, no 500. Sim. E aí nós temos uma relação muito boa com as escolas da região. Conhecemos, na verdade, os filhos de um dos diretores do PH estudaram na Pedra a educação infantil. E ele era fã da Pedra. Então, quando ele se muda para frente, ele nos oferta a casa. Olha que presente também. Presentaço. Presentaço. Vocês migram para lá? A gente não migra, a gente inaugura o Fundamental 1 na casinha do PH. Gente! Que já era o Fundamental 1 deles. É isso, vocês migram para a casinha do PH. Para o Fundamental 1. O infantil se mantém lá na Milord. Perfeito, né? perfeito. E aí nós ficamos com as duas casas. Na Milord, que é mais ali escondidinha, e na Vitor Conder, com o Fundamental 1. E aí iniciamos o Fundamental 2 lá. Só que aí o PH se muda novamente. E aí o proprietário desse prédio nos procura, contando que o PH está se mudando, se a gente não gostaria desse prédio. O PH foi para a área do SESC. Isso. Ali era um espaço que o SESC ocupava. Exatamente. E eles migraram e aí abriram espaço para vocês. Abriram o espaço que ia até o ensino médio para a gente. Sim. E aí a gente, com muita dor no coração, pensou, puxa, vai criar uma tremenda sinergia, trazer o infantil para esse espaço que é enorme, com quadra, super confortável, e ficar em frente ao Fundamental 1, 2, médio, enfim. E aí, essa nova casa, a gente inaugura o infantil ali, indo até o primeiro ano do Fundamental. Então, o primeiro ano, que são os nossos verdes, ficam na 459. Entendi. E aí a gente realmente
acaba ganhando uma outra proporção, Sim. né, de escola, né? Com certeza. E assim, Hoje você vai do berçário de um aninho de 1 ano a... até o ensino médio, as crianças com 17 Terceiro ano do anos. ensino Terceiro médio. ano. Mas a gente chega ao terceiro ano em 2027. Em 2027, ou Isso. seja, eu ia te perguntar sobre performance, aquela pergunta idiota que eu acho que não se deve fazer para uma escola. Eu que atuo junto a escolas há mais de 20 anos, Sim. mas é aquilo. O Enem não está fora do teu pensamento, né? Quer dizer, uma boa performance no Enem. Não são coisas excludentes, né? De jeito nenhum. Vamos pensar que essa escola é feita por um grupo de engenheiros, né? A gente não pode se distanciar disso. Então, nós temos a clareza de que a escola é um lugar para a gente se arriscar, para aprender, né? A Bíblia sempre fala isso. Ninguém apresenta o boletim do Fundamental 1 ou 2 numa entrevista de trabalho, né? Então, é um lugar que a gente tem que ter conforto, confiança, se sentir à vontade, mas a gente também precisa entregar resultado, né? Ainda mais com o nosso background. Então, a gente, assim, a partir do fundamental, até o segundo ano, né, do ensino fundamental, até o primeiro ano eles nem fazem prova, claro. A partir do segundo ano eles já entram, né, nessa educação formal, que, na verdade, ela é igual, né, para todas as escolas. Existe uma exigência, né, do MEC, enfim, né, existe toda uma regulamentação, BNCC. Então, a gente tem que se enquadrar esse formato, que, na verdade, a BNCC existe em todo e qualquer país, né? Um direcionamento sobre o que se deve aprender, os conteúdos. É um arranjo, né? Uma diretriz. É uma diretriz. Exatamente. Boa palavra. Exatamente. Então, isso garante, né, assim, um caminhar da educação no país, que é super importante. Só que a escola tem a liberdade de fazer, né, essa prática do seu jeito, com as suas crenças, seus valores, né? E a gente sempre pensou de forma muito fora da caixa, né? Com muita inovação. Então, as múltiplas expressões, né? O inglês que está presente, mas dentro de uma perspectiva de cidadania global. Desde que, quando a criança põe o pezinho na escola, então, 1 aninho, ela já tem vivências nessa segunda língua. Mas vocês se intitulam escola bilíngue ou não necessariamente? Não. A gente poderia, porque nós temos carga horária, a gente tem uma proposta muito forte no inglês. Nossas crianças, elas fazem a prova, a certificação de Cambridge. Então, a gente poderia. Mas você sabe que, assim, talvez a gente até um dia mude, mas a gente gosta do lugar de uma escola brasileira, sabe? Você sabe que eu vou muito à Holanda, né? Minha filha mora lá. Aí eu sempre brinco na escola. Imagina um holandês vai colocar numa escola que não seja holandesa, sabe? Não tem essa chance. Talvez eu acho que isso falte no nosso país, né? O que falta na educação do Brasil? Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não quero esquecer. Quantos alunos a tua holding, vamos falar em holding, tem hoje? A gente tem em torno de 650 alunos. Para quem começou com o ateliê não muito tempo atrás, porque não é muito tempo atrás, o ateliê para ver qual era, para trazer as crianças para fazerem uma degustação. 650 anos é coisa para caramba. Agora, bastante. Me responde, por favor, o que falta para a educação? Ou como você enxerga que a educação deveria ser? Eu acho que a educação no mundo está sofrendo uma profunda transformação, né? Agora, então, né, com a inteligência artificial, eu acho que já há alguns anos, né, eu acho que o mundo vem pensando muito e transformando, porque, na verdade, as gerações mudam e a gente tem que acompanhar. O que acontece com a educação é que talvez seja a área que mais se atrasou
em termos de avanço, sabe, de mudança, de transformação. A gente ainda trabalhava dentro de uma perspectiva de século XIX, quase, né? Professor Pacheco, ainda é a escola do século XIX para alunos do século XXI com professores do século XX. Ainda é isso? Ainda é. Eu acho que a educação ela vem se transformando, mas ainda é um pouco assim, sabe? Porque você acaba praticando, é muito curioso isso. A gente pratica a escola que a gente viveu, né? Os pais buscam, é muito curioso isso no Rio. Os pais chegam na Pedra e aí para a educação infantil eles ficam encantados. Quando eles têm que definir uma escola para o ensino fundamental, eles ficam assim, não, mas eu estudei, não vou ficar citando nomes, mas eles pensam assim, não, mas deu certo comigo estudar numa escola mega tradicional. Eu nem fui feliz, eu sofri horrores, mas deu certo de alguma forma. É muito curioso, sabe? Defina certo, né? Defina certo. É o famoso defina certo. O preço, né? Sim. E defina a época. Sim, porque com certeza. Assim, a gente está falando de gerações com diferentes, certeza. né? Com certeza. Se eu pegar a minha geração e pensar na geração da minha neta, que acabou de nascer, que já nasceu numa revolução digital, né? Num mundo totalmente novo. Nossa, quantos planetas de diferença? Meu Deus. Não é? Então, demais. Você com neta, eu sonho com esse momento. Quer dizer, já as digressões são outras, as reflexões são enormes, né? Você tem muita coisa aí para... A gente está fechando o nosso papo delicioso, Cris. Te rever é maravilhoso. Muito bom. Te ouvir é maravilhoso. Trocar contigo é maravilhoso. Eu, para fechar, queria ouvir de você o seguinte: como uma planner que você sempre será, para onde vai a Pedra da Gávea? Eu acho que a Pedra da Gávea está indo para consolidar, né, o último segmento. Eu acho que o nosso propósito é vê-los, né, do amarelo, amarelinho, com aninho, e a gente já consegue ver isso com os alunos do primeiro ano do ensino médio, e a consolidar, né, os segmentos, porque é muito lindo, para a gente é um propósito, sabe, muito importante, acompanhar esses alunos, né? Desde o momento que eles entram até a saída para as universidades. E eu e Biba, a gente trabalhou muito com jovens na Accent, né? Jovens estagiários. E a gente tinha inúmeras reflexões sobre, puxa, nós trazemos pessoas brilhantes das melhores universidades, mas com alguns gaps, né? E onde estavam esses gaps? Nos soft skills, né? Então, eu acho que a Pedra trabalha demais os soft skills, sabe? Sem perder os hard, sabe? Então, a gente, na verdade, foca na entrega também, né, de ótimos conteúdos, mas assim, com estudantes que são capazes de estar aqui contando isso tudo que eu estou contando, sabe? Sobre a Pedra, sobre a vida deles de estudantes. Seria até interessante trazer uns estudantes para um bate-papo. A ideia é ótima. Ideia é muito dada e aceita. Sabe? É maravilhosa. É muito interessante. Vamos criar um podcast da Escola Pedra da Gávea. A gente pode. Botar turma. Isso eu acho uma coisa que eu fico pensando. Botar essa turma para se familiarizar com comunicação, né? A comunicação, eles absorvem de maneiras tão diferentes, mas eles não praticam a comunicação no sentido mais amplo, eles são apenas receptores, né, de alguma coisa, eles não emitem muito, né? Ou emitem alguma coisa nas redes sociais, eventualmente. Mas... na Pedra eles são bem comunicativos. Na Pedra eles... Muito, fazem até reunião de pais, para você ter uma ideia. Aí é bem bacana. Eu tenho que voltar lá para rever. Você tem que ir super convidado, vai ser uma alegria te receber. Foi um prazer. Gente, conversei com Cris Edelman, fundadora, sócia da Escola Pedra da Gávea, começou desse tamanico e hoje já tem 650 alunos e algumas unidades. Prazer, obrigado, você é gente legal. Valeu. Obrigada.